Você já percebeu que algumas pessoas, mesmo sem grandes salários, parecem avançar lentamente, mês após mês, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, continuam apenas sobrevivendo? Não é sorte, não é talento, e na maioria das vezes não é renda. Existe um detalhe quase invisível que separa esses dois grupos. Um detalhe tão simples que passa despercebido justamente por parecer pequeno demais para importar. 10 minutos, não 10 horas. Não um curso, não uma grande decisão. 10 minutos por dia. Um hábito curto, silencioso, que quase ninguém valoriza, mas que ao longo dos anos constrói uma diferença brutal. Se você ficar comigo até o final, talvez perceba que o problema nunca foi falta de esforço, foi ausência de direção. O nome dele era André, 36 anos, casado, um filho pequeno, trabalhava desde os 20, nunca ficou parado, nunca fugiu de responsabilidade, sempre foi o tipo de pessoa que resolve. Se precisava ficar até mais tarde, ficava. Se precisava aprender algo novo, aprendia. André não era irresponsável com dinheiro, pagava as contas, evitava dívidas grandes, não vivia no luxo, mas também não passava necessidade extrema. Ainda assim, havia uma sensação constante de estagnação, como se estivesse sempre ocupado demais para sair do lugar. O dinheiro entrava, o dinheiro saía, a vida seguia, mas não avançava. André costumava dizer para si mesmo que era só uma fase, que quando o filho crescesse, quando o trabalho estabilizasse, quando surgisse uma oportunidade melhor, tudo iria melhorar. Essa esperança o mantinha em movimento, mas também o mantinha preso, porque esperança sem ação estratégica vira apenas espera, e esperar cansa. O cansaço não era físico, era mental. Era a sensação de acordar todos os dias com a impressão de que estava apenas mantendo tudo em pé, sem construir nada sólido por baixo. À noite, depois que a casa ficava silenciosa, André sentava no sofá e rolava o celular. Vídeos curtos, notícias, opiniões sobre economia, dicas rápidas, promessas de atalhos. Ele consumia informação como quem bebe água salgada. Quanto mais consumia, mais sede sentia. Sabia muitas coisas, tinha opiniões, entendia conceitos, mas nada disso se traduzia em progresso real. O conhecimento entrava, mas não se transformava em estrutura. Era como acumular peças sem nunca montar o quebra-cabeça. O que André não percebia é que sua relação com o dinheiro era totalmente reativa. Ele reagia às contas, reagia às urgências, reagia aos imprevistos, reagia às oportunidades quando apareciam. Mas nunca parava para conduzir, nunca assumia o volante. A vida financeira era algo que acontecia com ele, não algo que ele construía conscientemente. E isso fazia toda a diferença. O ponto de virada não veio com uma crise. Veio com uma conversa banal. Um colega de trabalho, alguém que ganhava praticamente o mesmo salário, comentou casualmente que estava juntando dinheiro para reduzir a carga horária no futuro. André estranhou, não pelo plano em si, mas pela tranquilidade com que ele falava. Não parecia alguém sacrificando tudo, não parecia alguém obcecado. Apenas alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Aquilo incomodou André mais do que deveria. Nos dias seguintes, ele começou a observar esse colega com mais atenção. Não havia nada de extraordinário. Não gastava menos de forma visível. Não trabalhava mais horas. Não parecia mais inteligente. A diferença estava em algo muito sutil. Todos os dias, antes de começar o trabalho, ele se sentava por alguns minutos, sozinho, com um caderno simples. 10 minutos, às vezes menos. André achou aquilo irrelevante, até perceber que aquele pequeno ritual se repetia todos os dias, sem exceção. Curioso, André perguntou. A resposta foi quase decepcionante de tão simples. Eu penso no dinheiro antes que o dia pense por mim. Só isso. Não havia planilhas complexas. Não havia fórmulas mágicas, não havia motivação exagerada, havia intenção. Todos os dias,
Por 10 minutos, ele decidia viver sem direção diária. É acordar e deixar que o dinheiro seja consumido pelas demandas do dia antes de ser direcionado para um propósito maior. Quem constrói riqueza, mesmo lentamente, faz o oposto. Decide primeiro, gasta depois. E essa decisão não acontece uma vez por ano. Acontece todos os dias, ainda que por poucos minutos. André começou cético. Achava que não teria tempo. Achava que já pensava demais em dinheiro. Mas resolveu testar. 10 minutos. Não para pagar contas. Não para se... conscientemente, o que aquele dinheiro precisava fazer no futuro, não apenas no presente. André demorou para entender o impacto disso, porque estamos condicionados a acreditar que grandes resultados exigem grandes ações. 10 minutos parece pouco demais para importar, mas é justamente por isso que funciona, porque não depende de motivação, depende de hábito. E hábitos pequenos são os únicos que sobrevivem ao cansaço da vida real. O erro de quem só sobrevive financeiramente não é gastar demais, é preocupar. Mas para responder a uma pergunta simples, o que eu quero que o dinheiro que entra hoje construa no futuro? No início parecia inútil. Os primeiros dias foram confusos. A mente pulava de preocupação em preocupação. Mas algo começou a mudar. Esses 10 minutos criaram um espaço que ele nunca teve. Um espaço entre o impulso e a decisão. Um espaço entre o ganho e o gasto. Pela primeira vez, André não estava apenas reagindo. Estava antecipando. Pequenas escolhas começaram a mudar. Não por força, mas por clareza. Ele passou a dizer não com menos culpa. Passou a adiar compras sem sentir que estava se punindo, porque agora havia um motivo claro. Não era economia por medo, era direcionamento por propósito. O que separa quem constrói riqueza de quem só sobrevive não é disciplina extrema, é clareza constante. Sobreviventes vivem apagando incêndios. Construtores vivem ajustando a rota, e ajustar a rota exige parar. Mesmo que seja por 10 minutos, especialmente por 10 minutos. Com o tempo, André percebeu algo ainda mais profundo. Esses minutos não mudaram apenas suas finanças, mudaram sua relação com o tempo. Ele parou de viver apenas para o agora. Passou a viver com continuidade. Cada dia começou a se conectar com o próximo. As decisões deixaram de ser isoladas, viraram parte de uma narrativa maior. Não houve um salto financeiro imediato, nenhuma transformação cinematográfica. O progresso foi silencioso, quase entediante, mas consistente. E consistência é algo que o dinheiro respeita profundamente. Meses depois, André percebeu que estava menos ansioso, não porque tinha muito mais dinheiro, mas porque tinha previsibilidade. E previsibilidade é uma forma poderosa de riqueza invisível. Enquanto isso, ao redor dele, nada parecia mudar. As mesmas conversas, as mesmas reclamações, as mesmas promessas de que, quando ganhar mais, tudo melhora. André percebeu que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha por nunca parar o suficiente para decidir conscientemente. Vivem em modo automático, e o automático nunca constrói nada duradouro. O clímax dessa percepção veio em um momento simples. Ao revisar seus números depois de alguns meses, André percebeu que não era o valor poupado que impressionava, era o controle. O dinheiro não escapava mais por entre os dedos, não porque ele apertava mais forte, mas porque agora havia direção. Como um rio canalizado, a mesma água, mas um fluxo diferente. O hábito de 10 minutos não cria riqueza por si só. Ele cria algo mais raro, alinhamento. E alinhamento faz com que qualquer renda, pequena ou grande, trabalhe a seu favor. Sem isso, até grandes salários se dissolvem. Com isso,
Até rendas modestas constroem algo sólido. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que 10 minutos não vão mudar sua vida. E, isoladamente, não vão. Assim como uma gota não muda um rio. Mas gotas constantes moldam paisagens inteiras. O problema é que a maioria das pessoas nunca mantém nada pequeno por tempo suficiente para ver o efeito acumulado. Sobreviver é viver apagando urgências. Construir é viver alimentando prioridades. E prioridades exigem presença, mesmo que breve, mesmo que imperfeita. 10 minutos por dia são suficientes para decidir quem está no comando, você ou o caos. Se essa história fez sentido para você, escreva nos comentários. Qual é a maior decisão financeira que você tem evitado encarar? Curtir este vídeo não é apenas apoiar o canal. É um sinal de que você quer sair do modo sobrevivência. Inscreva-se, porque aqui a gente não fala de dinheiro como promessa rápida. A gente fala de hábitos silenciosos que, com o tempo, mudam tudo. E talvez, a partir de hoje, você perceba que não precisa de mais força. Precisa de mais direção